Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass Kangen, toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente está aqui para aprender juntos. Olha que bacana, já somos aqui mais de 10 pessoas, já estamos com 17 pessoas na sala, e hoje é um dia muito especial, porque hoje nós temos uma participação especial, né? Lá de além dos mares, nós estamos aqui hoje com a Tânia, né? Nossa convidada especial de hoje. E eu quero aqui começar essa masterclass, essa aula, esse momento aqui com você, agradecendo, né, você por estar aqui, né? Eu quero dizer para vocês que é muito gratificante esse trabalho e de estar trazendo aqui informações relevantes para quem está dentro desse universo Kangen. Então, sejam bem-vindos, você que é distribuidor Kangen, você que é amigo, que é familiar, né, que é cliente, ou convidado, né, foi convidado aqui para essa live hoje, para essa reunião, então seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos aqui muito felizes com a sua participação. Então, eu quero, nesse momento aqui, pedir a você que, se você puder, nesse momento, sentir a gratidão, né? Gratidão que nós estamos sentindo nesse momento aqui, junto conosco. Gratidão pelo quê? Pela vida, pela oportunidade de despertar, né, para a consciência da água. Gratidão pela oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, com os nossos familiares. Gratidão pelo distribuidor, né, que te atendeu, que alcançou sua família, né, por tantas e tantas pessoas que hoje têm essa oportunidade de conhecer mais sobre essa água que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu quero agradecer especialmente aqui a todos aqueles que receberam o convite, atenderam o chamado e estenderam isso para amigos e convidados. Quero agradecer a Tânia Nunes, que não mediu esforços para estar aqui conosco hoje, para compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência conosco. A Adriana Barros, que foi a pessoa que fez tudo isso acontecer. Gratidão, Adriana, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por conectar as pessoas. Isso é muito fantástico. Quero agradecer ao Juscelio também, que não mediu esforços também para isso acontecer. Então, muitas vezes a gente não vê, né, quem está nos bastidores, mas são aqueles que fazem realmente as coisas acontecerem, tá? Então, aqui a minha gratidão. Gratidão também à Adiene, né, que é essa moça aí, essa maravilhosa que vocês veem na tela aí, que há mais de 10 anos, dioturnamente, tem levado a mensagem da água Kangen pelo Brasil. A gente até brinca, né, que a minha mãe não mora, ela demora em algum lugar, né? Porque a casa dela é um lugar onde você não a encontra. Certamente ela vai estar fazendo alguma apresentação em algum lugar, levando essa mensagem da água. Como ela sempre diz, levem a mensagem da água, porque elas não são iguais. Então, gratidão aqui por todos vocês, por estarem aqui conosco. E vamos que vamos para o próximo nível. Agora eu quero saber de você. Juscelio, quem somos nós? Para quem está chegando aqui, conhecendo a gente agora, né? Foi convidado para essa live aqui, mas quem somos nós? Bom, boa noite a todos. Também um especial agradecimento aí à presença de todos aqui. A gente se reúne toda segunda-feira para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, e nesse exercício a gente multiplica e faz muito mais sentido para as nossas experiências. Nós somos um casal que há mais de 20 anos decidimos fazer as coisas diferentes, e assim começamos a enveredar pelo caminho da pesquisa, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, e estamos chegando num momento muito agradável da vida, que é a autorrealização. Então, nós somos pesquisadores, nós somos uma família diferente, nós temos 4 filhos e temos um modelo educacional diferente e uma qualidade de vida diferente. Então, isso nos despertou para buscar tecnologias, conhecimentos, e é isso que a gente tem feito, né? E levar essa influência a mais pessoas que estão em busca de algo diferente. Então, nós somos escritores, nós somos aí distribuidores independentes da Enagic, que é uma empresa fantástica que produz um equipamento que mimetiza a melhor água do planeta. Então, quem conhece já sabe do que eu estou falando. Quem não conhece terá a oportunidade de caminhar com a gente aqui, de conhecer e entender mais sobre isso. Então, nesses últimos tempos, a gente tem falado muito sobre a saúde verdadeira. É uma breve forma de dizer que quem somos nós? Nós somos esses pesquisadores incansáveis de levar a qualidade de vida, de disseminar o tripé da saúde, a saúde verdadeira, a saúde física, emocional e financeira. Gratidão, gratidão. Né? Essa aqui é a nossa parceria, nós trabalhamos juntos nesse projeto para levar para você um pouco daquilo que nós descobrimos nesses últimos anos aí sobre água. Gente, eu quero continuar aqui falando com vocês de algumas coisas muito importantes. Como o Juscelio falou, nós somos escritores, e nesse último ano nós fizemos um trabalho intenso para conseguir compilar as informações, para facilitar a vida de quem está iniciando na jornada desse conhecimento, desse grande universo de conhecimento que é a água. A água, ela está em tudo, né? Tudo que você for fazer, existe água.
Então, nesse momento, eu quero que você faça uma reflexão. Mais de, cerca de 71% do nosso corpo e do planeta Terra é água. Né? E isso deve significar alguma coisa. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão desidratadas, mesmo ingerindo muita água em quantidade. E tem aquelas também que não ingerem quantidade e também está desidratada. Então, nós fizemos um trabalho, uma compilação aqui, baseado no trabalho do Dr. Fairendum Patmangueri. Ele falava da desidratação em nível celular, né, da desidratação crônica. Ele tem um livro chamado Você Não Está Doente, Você Está com Sede, Você Está Desidratado. E isso é uma verdade em nível celular. Então, nós trouxemos aqui, através desse livro, Sede Oculta, uma forma de simplificar esse conhecimento, até porque esses livros têm um valor muito elevado, é de difícil acesso, existe uma barreira econômica. Então, é complicado a gente ter acesso a essas informações, além de que eles não são traduzidos, né, para o português. Então, quem tiver interesse em estar conhecendo mais sobre esse livro, nós, só completando aqui, nós trazemos, né, beber água não significa hidratar as células. Esse livro fala do impacto real da desidratação crônica no envelhecimento precoce, tá? Esse foi o primeiro livro da série que nós escrevemos, falando sobre água de bioperformance. É um compilado com as características de uma água cientificamente perfeita, ou seja, todas as características que foram estudadas e que foi verificada que são saudáveis para as células, nós reunimos nesse livro para também facilitar, principalmente, quem está tendo acesso a essa informação pela primeira vez e que quer se aprofundar e entender que não é só descontaminar a água ou equilibrar em minerais. Existem muito outras características que fazem a diferença em uma água em nível celular. Aqui, nós trouxemos o segundo livro da série, que é o livro chamado Código da Vida, Hidrogênio Molecular, onde nós trazemos aqui algumas referências científicas que mostram ou demonstram a eficiência dessa terapia do hidrogênio como terapia na saúde, tá? Então, aqui a água comum se transforma em água hidrogenada em terapia. Tá? Então, e para finalizar, nesse último ano, nós fizemos o lançamento recente aí do livro O Legado da Água, né? Uma jornada para dentro, onde nós reunimos aqui mais de 50 nomes de pessoas notáveis, especialistas, cientistas, que de alguma forma contribuíram para que eu e você hoje tivesse acesso à água de qualidade. Né? Cientistas que participaram das invenções tecnológicas de melhoramento de água, cientistas que fizeram descobertas sobre a hidratação em nível celular, como, por exemplo, aquatorinas, né, o ambiente, o pH do ambiente do terreno biológico, enfim, são vários nomes que fazem desse livro realmente importante na sua biblioteca, se você quer saber de verdade sobre água. Esta é uma das cientistas, ou melhor, nesse caso aqui, é uma referência, né, que está neste livro, O Legado da Água. Barbara O'Neill, ela é enfermeira, foi enfermeira convencional, mas ela desafiou a medicina convencional, né, e se tornou uma especialista em saúde natural. Ela é conferencista internacional, defensora da medicina, fundamentada num estilo de vida verdadeiramente saudável. A sua abordagem prática sobre a fisiologia da hidratação celular tornou-se um fenômeno global, ensinando milhões de pessoas a utilizarem a água e o sal mineral como as chaves mestras para o funcionamento das bombas de sódio e potássio no nosso organismo. Em suas palestras, ela demonstra que a desidratação crônica é muitas vezes uma falha de transporte, não apenas de digestão. Ela comenta que o corpo humano é um sistema elétrico e que depende de eletrólitos específicos para puxar a água para dentro do citoplasma. Sem o cristal de sal mineral adequado, a água permanece no compartimento extracelular, causando inchaço enquanto as células morrem de sede. Gente, isso é realmente impactante. Olha só que legal. Gente, essa aula vai ser maravilhosa. Prepara, pega caneta, papel, e realmente se conecta com isso aqui, porque foi uma aula pensada com muito carinho. Nós estudamos muito, né, Tânia, como traduzir esse conteúdo para vocês. Gratidão. Então, nós vamos começar a nossa aula aqui. Nós vamos falar com a Tânia. Seja bem-vinda, Tânia. Fala um pouquinho de você aí para nós. Então, obrigado, Patrícia, obrigado, Jocely e a Adriana também. Então, o meu nome é Tânia, não é? Estou aqui diretamente de Portugal, mais especificamente de Lisboa. Sou terapeuta capilar. Pronto, então, como eu estava a dizer, eu sou a Tânia Nunes, sou terapeuta capilar em Lisboa, terapeuta capilar integrativa, não é? Eu gosto de dizer que gosto de cuidar de dentro para fora. Sou fundadora da marca e do método Raiz Ela. Nasceu de uma dor própria. Ou seja, eu passei por um processo também muito complicado, onde tive um processo de divórcio difícil, do qual me levou a uma perda capilar bastante grande e que na altura afetou muito a nível de ansiedade, depressão, nível social, ou seja, afetou num todo. Isso levou-me a fazer uma pesquisa, não é? A entender o porquê, o que é que me aconteceu, o que é que me estava a acontecer, porque afinal o nosso cabelo é o espelho, não é? É o espelho da nossa alma, é o nosso posicionamento.
e eu comecei a fazer muitas pesquisas sobre o cabelo. E então percebi que à minha volta, quando acabei por me curar, percebi que à minha volta havia muito essa necessidade, que muitas mulheres e muitos homens sofriam com queda, com uma queda abrupta, não é? Que a autoestima ia para baixo, trazia ansiedade, depressão, enfim, trazia muitas patologias e muitas doenças clínicas que levam a um estado depressivo, não é? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de fazer aqui o quiz, quem não teve a oportunidade, eu super aconselho, porque de facto, o nosso corpo ele começa a avisar muito antes do nosso cabelo. É super importante perceber se o nosso corpo já está a dar sinais para que não deixemos que o nosso cabelo, não é, manifeste o que se passa internamente em nós. Pronto, e aqui eu gosto de dizer que o cabelo ele é um biomarcador da nossa saúde interna. E porquê que ele é um biomarcador da nossa saúde interna? Eu costumo trazer aqui uma maquetezinha para vocês conseguirem perceber, porque visualmente acredito que seja mais fácil. Nós temos aqui o nosso bulbo capilar, não é? E que ele tem aqui, portanto, a ligação toda do suporte das nossas veias. Vocês acredito que consigam ver. Pronto. E o que é que acontece? Quando algo não está bem do nosso corpo, aqui não chegam os nutrientes necessários para que o nosso cabelo possa crescer saudavelmente, possa crescer e possa também o couro cabeludo estar hidratado, estar limpo, não ter caspa, não ter dermatite. Então o que acontece? Que quando falta algum nutriente, quando há um processo inflamatório, o nosso cabelo deixa de receber todos os nutrientes, zinco, selênio, magnésio, cá em cima. Ele começa a cair, ele começa a ficar quebradiço. Portanto, ele dá-nos sinais. Então, ele é o nosso melhor amigo para nos indicar o que é que se passa com a nossa saúde, não é? Portanto, ele para crescer saudável, ele precisa de raízes fortes. E as raízes fortes, ele começa na hidratação, não é? E na capacidade de suporte dos nutrientes aqui, para que ele possa desenvolver corretamente. Então, como eu estava a dizer, não adianta tratar os sintomas, é preciso ir à raiz do problema. E aqui tem um estudo muito interessante entre o Brasil e Portugal, em que cada vez mais homens e mulheres têm muitas patologias, não é? De queda, calvície, alopécia, afinamento e crianças. Já se vê muitas crianças com dermatite seborreica. Tudo isto é necessário procurar a causa, não adianta comprar N shampoos, ampolas, fazer tratamentos, transplantes, sem antes entender de onde é que vem o problema. Então, o que é que eu noto muito? E também aconteceu comigo na altura, não é? O meu corpo começou a dar sinais, porém, nós ignoramos sempre esses sinais ou achamos que não importam. Então, quando surgem os primeiros sintomas, normalmente o nosso interruptor ele já foi desligado. O que é que significa isto? Eu vou utilizar muitas analogias para que vocês consigam entender da melhor forma. Então, o que é o interruptor desligado? É a queda, é o afinamento dos fios, as falhas na barba, dermatite, psoríase. Pronto, e agora eu gostava que vocês vissem o vosso corpo, não é? O nosso corpo como um telemóvel. É a forma mais fácil de nós percebermos como é que ele funciona e como é que ele nos transmite se estamos bem ou não. Então, as nossas células, elas são a aplicação do telemóvel e as mitocôndrias, elas são a bateria do telefone, vamos imaginar assim. Então, quando nós temos energia, nós pensamos melhor, temos humor estabilizado, não ficamos doentes com facilidade, temos energia, pensamos melhor, o cabelo cresce. Quando nós ficamos sem bateria, ficamos mais cansados, aparece acne, o nosso humor começa a destabilizar e começamos a ficar com a nossa imunidade cada vez mais para baixo, ou seja, começamos a ficar doentes e a ter patologias clínicas. E aqui, quando a bateria chega aos 5%, tal como o telemóvel, o nosso corpo ele entra em modo economia. O que é que acontece? Ele desliga as funções que não são urgentes, como o cabelo, pele e unhas, e ele apenas carrega, ele dá o máximo da bateria dele para os órgãos vitais, que é o coração, os pulmões, os rins, fígado, e não se importa então com o nosso cabelo. E quando é que a bateria descarrega? O que é que falta? O que eu vejo muito, e a maior parte aparece no consultório, é uma hidratação muito grande, tal como a Patrícia há pouco estava a falar, e muito bem. Não importa a quantidade de água que nós bebemos, porque eu sei que há muita gente que bebe água, mas é a qualidade da água, é super importante para hidratar a célula e fazer com que a célula cumpra a sua função. E qual é a função da célula? Além de estar carregada, não é, de energia, é ela a responsável pelo transporte dos nutrientes até aqui acima. Ou seja, se não existe uma hidratação celular, ela não consegue chegar cá acima e dar os nutrientes, neste caso, dar o alimento necessário para o nosso fortalecimento capilar, não é? Para não termos queda, não termos afinamento, não termos dermatite, não termos psoríase. Também acontece muito falta de descanso, falta dos nutrientes, que era aquilo que eu estava a indicar, a circulação, ou seja, o oxigênio. Se não há circulação, não há oxigênio, ele não chega lá acima, não é? Não transporta o oxigênio necessário. E também a gestão emocional, que é super, super importante. Então, nós sabemos que 71% do nosso corpo é água, como a Patrícia há pouco explicou muito bem. Pronto. Aqui em relação à hidratação, eu costumo dizer, e é o que a Patrícia também falou, não é? A hidratação é a base de tudo. Portanto, não é o milagre, não é a pílula mágica, é simplesmente o básico bem feito, não é? Ter uma hidratação, principalmente para a prevenção de qualquer tipo de patologia clínica.
Então aqui, relativamente à água, portanto temos o pH 8.0, 9.5, que eu penso que a maior parte conhece, não é? É uma água bioperformance, o que é que ela tem? Hidrogênio molecular, não é? Ela tem a capacidade de produção de íons negativos, e os íons negativos é aquilo que vai dar carga à nossa célula. Vamos pensar que esta é uma célula e que ela precisa de nascer outra para que o nosso corpo ele mantenha o funcionamento normal. Então vamos pensar num relógio. As nossas células, elas têm que dar a volta completa ao nosso corpo, elas têm que chegar ao folículo piloso lá acima. Então o que é que acontece? Quando ela não tem hidrogênio, quando ela não está bem hidratada, ela não tem força para chegar lá acima. Ela acaba por ficar normalmente na zona do coração, que é o que é um órgão vital que ela precisa de dar carga. O que é que acontece? A maior parte das pessoas hoje em dia tem problemas da tiroide. E a maior parte das pessoas que têm problemas da tiroide, começa pela tiroidite, não é? Tem uma queda abrupta de cabelo, ou o cabelo não cresce, ou tem psoríase, ou tem dermatite. Portanto, tudo isto devido à falta de uma boa qualidade da água, não é? Sem falar que ela tem minerais, que são indispensáveis, e também tem cálcio e magnésio. Ela consegue transportar tudo isso para o bom funcionamento do nosso corpo, ou seja, do nosso terreno biológico. Porquê? O nosso terreno biológico ele tem que ter um pH alcalino e não ácido. E a nossa água tem essa capacidade. O que é que acontece no ambiente ácido? É onde as doenças, não é? Os nossos micro-organismos maus, eles atuam e aí geram doenças, sejam elas quais forem, cancros, patologias clínicas mais avançadas, tudo isso origina de um ambiente, de um terreno biológico ácido. Então, a nossa água ela tem a capacidade de nos dar um pH super alcalino, super hidratante. Pronto, aqui a água, portanto, ela recarrega a bateria, que era o que eu estava a indicar, portanto, a bateria interna das células. E o que é que ela também tem? Eu costumo dizer que normalmente as senhoras gostam muito de ir comprar tónicos, imensos shampoos, tudo para o cabelo, quando na verdade é só preciso a estratégia certa. E o nosso equipamento ele é super completo. Além de uma água bioperformance interna, também podemos aplicar como um tónico. Temos a água super ácida, que é o 2.5, em que eu super aconselho aos meus pacientes utilizarem como um tónico de cicatrização e desinfetante. E depois temos a água da beleza, que é o 6.0, que ela hidrata muito mais. E podemos fazê-lo durante o dia, colocar no couro cabeludo. Não aconselho à noite. Porquê? Porque à noite não nos podemos deitar com o couro cabeludo molhado. Ele normalmente demora cerca de 2 horas a 3 horas para secar, está bem? Não convém colocar também o secador. Convém utilizar durante o dia e deixar ir atuando naturalmente e secando naturalmente. É incrível, tem uma capacidade incrível. Então quem tem dermatite, psoríase, é fantástico. E como é que eu sei tudo isto? Na Raizela nós não fazemos nada às escuras, vem tudo às claras, então eu utilizo o teste epigenético, tanto presencial como online, que ele consiste na recolha de 5 fios de cabelo, para vocês entenderem a capacidade que o nosso cabelo ele tem de nos indicar o que é que se passa metabolicamente. Ou seja, com o resultado eu consigo ver os interruptores que eles estão desligados, que é aquela parte vermelha que vocês estão a ver ali, os interruptores que eles já estão com falhas, que é o laranja, daquele lado, e os que vão falhar, ou seja, os amarelos. Portanto, a partir daqui, a partir do teste, eu consigo verificar quais são as necessidades internas da pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, e depois daí montar o protocolo. E a maior parte dos testes, como eu referi há pouco, um dos motivos é a desidratação celular. Podem ver aqui um antes e um depois, que eu acho incrível. Podes passar, Patrícia. Aqui eu costumo dizer que 1% todos os dias para arrumar a nossa casa biológica, porque há bocado eu utilizei os 5% da bateria, não é? Quem tem iPhone sabe que os 5% são horríveis e não duram nada, mas o nosso corpo nos 5% ele tem a capacidade de durar 5, 10, 20, 30 anos, até acontecer o de repente, até acontecer uma queda abrupta, até acontecer algo mais grave, e só aí é que nós procuramos ajuda, não é? E a intenção é não deixar chegar a esse ponto. Então, 1% todos os dias, ajustar muita coisa. A água é fundamental, é um dos pontos, existem tantos outros ainda para alinhar, não é? Porque nós vivemos num mundo que está tóxico e cada vez mais devemos adotar as estratégias certas e a nossa água, sem dúvida, é uma delas. Podes passar, Patrícia. Costumo dizer, vamos colocar então a nossa máquina a funcionar conforme a sua origem, conforme Deus nos deu, não é? Para que possamos desfrutar de uma vida saudável, junto das pessoas que mais amamos, não é? Porque se nós não tivermos atenção ao que o nosso corpo nos indica, não é? E deixamos chegar àquele ponto, a verdade é que não vamos desfrutar desta vida e devemos ter em atenção todos os sinais do nosso corpo. E para isso é preciso consciência, é preciso conhecimento, não é? E é o que eu costumo dizer e também digo aos meus pacientes que investir em Kanjan é investir mesmo em saúde, é um estilo de vida, é um bioperformance em nossa casa, não é? Que nós podemos utilizar de várias formas, não só para beber, mas para aplicar, para fazer aplicações e, e diversas funções que ela tem. Vai ter aqui uma prenda, não é? Diz Patrícia Barra. Isso aí, gente. Quem gostou, reage aqui para mim, por favor. Quero ver vocês aqui.
Gente, muita coisa bacana, né? Fez sentido para você? Dá um joinha aqui para mim. Nada de novo, mas ao mesmo tempo descortinando os nossos olhos, né? Parece tão óbvio, não é verdade? Água não é tudo, como diz a Diene, não é tudo, é só 70%, né? É só 71%. Então, se a gente cuidar disso, cuidar da água do nosso corpo, a gente não vai deixar o interruptor desligado. Gente, quem aí fez o quiz, respondeu o quiz e descobriu que a bateria está lá no 5%? Será que temos alguém aí? Juscelio, fala aí. Pois é, Patrícia, mas a minha está carregada. Essa aqui é a melhor parte. Gente, olha assim, fico muito feliz de poder participar e ouvir tudo isso e fortalecer nessa comunidade a importância da hidratação. Gente, todos os outros sinais, como a própria Tânia estava falando aqui, a tireoide é um sensor, é como se fosse lembra que quando a gente vai no supermercado, passa qualquer coisa na frente de um negócio, de um leitor, vai... leu. A tireoide é esse leitor. Se não está tendo energia, o nosso sistema vai desligá-lo. E aí bagunça tudo. Olha só, nossos cabelos, nossos pelos são sensores, eles são antenas, e se não está bem, vão ser desligados. Então, assim, a prioridade é coração e cérebro. Então, essas são as prioridades. E aí eu faço uma pergunta. Se nós vivemos no planeta que é abundante em água, todo mundo toma água o dia todo, todo mundo tenta aí bater as suas metas de 2,5 litros de água, por que as pessoas estão doentes? Porque é tão natural a cronicidade da vida. Né? As pessoas com dor no corpo, dor de cabeça, as pessoas com depressão, com estresse, as pessoas vivendo uma vida medicamentosa. Será que tem alguma coisa errada nisso? Ou, como dizem os meus filhos, algo de errado não está certo? É exatamente isso. É o momento da gente se despertar. Acordem. Nós estamos numa crise hídrica há mais de 5.000 anos. E provo isso para vocês. A cerveja foi inventada para suprir uma necessidade de água. É por isso. E vou mais longe, mais a fundo. O apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo, não tomar água e tomar vinho. Mas como assim? Verdade? Porque a água, se ela não for de qualidade, ela envenena. E por quê? Porque nós somos seres elétricos. Temos a biologia toda nossa, mas nós somos seres elétricos. E se a água não tiver a capacidade de doar energia, tudo vai adoecer. Então, a doença é uma dor que não passa. Observem isso. Fico muito feliz com essa participação, com esse conhecimento, com a leveza, com a simplicidade que a Tânia propôs. Né? Por isso eu quero mostrar, exemplificar da forma mais fácil de se compreender isso. Porque, assim, é algo óbvio, mas que não está aí no centro das nossas atenções. E a gente pode fazer uma virada. Aquilo que eu gosto de dizer, o Tony Wald, virar a mesa, cuidar do que realmente é essencial. Então, em 1912, já foi descoberto que uma célula ela não morre se o meio dela for trocado todos os dias. Um médico alemão, francês, que depois mudou para os Estados Unidos, que é o pai dessa medicina convencional, que é Alex Carroll, ele, por 27 anos, ele manteve vivo células embrionárias de um coração de frango. Né? Por 27 anos, trocando todos os dias a água. Então, se a gente trocar a água nossa todos os dias, nós podemos multiplicar a nossa vida de uma forma linda. Então, assim, vamos observar isso, vamos sair do corredor, sair da manada e cuidar realmente da nossa vida. Eu quero agradecer a Tânia por esse conhecimento, por essa experiência, porque isso são evidências científicas e, melhor ainda, uma vivência. Você passou isso na pele. Não é só casos de literatura, de estudos, mas tem tecnologia, tem ali estudos de epigenética. Então, assim, valida tudo isso para que nós conseguimos trazer isso para despertar e despertar mais pessoas para cuidar realmente do que importa, da saúde, e não tratar mais de doença. Gratidão, Patrícia. Está com você aí. Gratidão, Juscelio. É isso mesmo. Juscelio reforçou aqui realmente as informações que nós devemos levar como mensagem dessa aula. E eu quero dizer para você, para um minutinho agora, 1 minuto. Vamos pensar agora quem precisa dessa informação. Quem muitas vezes, até nós mesmos, nossos familiares, filhos, inclusive, né, netos, que já estão passando por esses sinais de desligamento, já está com a bateria, né, ali reduzida. Você seria capaz de levar esse despertar? Compreendeu aqui essas informações? Porque, gente, nós não estamos aqui apenas para assistir uma aula, mas nós estamos aqui para internalizar o conhecimento e poder levar isso adiante. Olha, isso faz diferença na vida das pessoas. É um alerta, né? É um chamado a viver, como foi dito aqui várias vezes. Nós somos seres elétricos. Muitas vezes a bateria está ali precisando de alguém só para ajudar a pôr na tomada, né? Conectar novamente. Então, eu quero dizer para você, quem aqui realmente gostou desse conteúdo
e gostaria de ter um resumo dessa aula, um conteúdo para você verificar, para você, sabe, consultar e até mesmo ajudar outras pessoas. Chamo aqui a Adriana Barros para dar uma palavrinha e para você que também está aqui conosco. Adri, com você. Boa noite! Só dizer gratidão, né, a esse casal maravilhoso aí, que é o Juscelia e a Patrícia, que estão trazendo para a gente conteúdos de excelência toda semana. E a gente só está aprendendo, mas aprender e ficar só para nós, acho que não vale a pena, né? Acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, parabéns para a Tânia, né, por essa excelente aula. É como, né, já foi falado e repetido aqui várias vezes, tudo está interligado no nosso corpo, né? A gente precisa olhar para o nosso corpo de forma holística, né? Então, tudo começa do nosso intestino, né, das cartilagens, dos tecidos, e a saúde do nosso cabelo, que é o tema de hoje, está interligado a essa hidratação, né? Se você dá a hidratação que o corpo precisa e uma nutrição suficiente, com certeza o seu corpo, principalmente o seu cabelo, ele vai responder de forma positiva. Então, a gente tem uma ferramenta incrível, né, que é a nossa tecnologia, que atua, né, de forma interna e faz toda essa limpeza no nosso organismo, né, desde o intestino, fazendo com que o nosso organismo ele trabalhe da forma perfeita. Então, nós temos isso, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já tem essa tecnologia em mãos. Temos que usar isso a nosso favor, né, para compartilhar esse bem com as pessoas. Aqueles que ainda não têm, eu tenho certeza que vai também ter, né, e vai usufruir desses benefícios. E olha, o resumo da aula, com certeza eu já quero, né? Para poder também colocar em prática, né, Tânia? É tudo, principalmente eu vejo que também a mulherada que está chegando à menopausa percebe muito essa questão da queda de cabelo, né? E ao longo do tempo, principalmente quem usa química, eu tiro por mim, né? Eu uso química no cabelo, porque minha origem é os cachos, né? E aí se eu uso química, eu preciso também cuidar da saúde dos meus cabelos, né? Isso de dentro para fora. Então, é isso que a gente vem fazendo, vem cuidando da saúde do nosso cabelo, além da nossa tecnologia. A gente tem uma ducha que produz água termal, né? Que é a nossa Nespa DX. Futuramente, com certeza, nós vamos ter uma aula só para falar disso. Então, é gratidão a todos os participantes, todos que estão aqui. Eu tenho certeza que você hoje aprendeu algo diferente, né? Para que você possa ter também a sua saúde capilar aí, ó, nota 10. Obrigada, gente. É isso, tudo de bom. Muito bom, né? Eu vou pedir vocês que quem tiver alguma pergunta para a Tânia, nós temos aqui agenda ainda, espaço para 3 perguntinhas. Então, se você quer fazer uma pergunta, levanta a sua mãozinha aqui no chat, aqui na câmera, e a gente vai abrir aqui para a Tânia responder para a gente. Nós estamos expostos à radiação, não precisas ter o celular. Hoje em dia estamos expostos de diversas formas. Tu tens radiação no micro-ondas, na televisão, em tudo que seja eletrónico, nas fichas. Portanto, está tudo interligado. Eu, por exemplo, quando realizo os testes epigenéticos, uma das coisas que me dá é muita tensão nas fichas de casa. Ou seja, há um campo eletromagnético muito grande dentro de casa das pessoas que as pessoas desconhecem. Entendi, então. Mas a água Kangen também ajudaria nesse caso. Muito, muito, muito mesmo. Ela reduz tudo isso. Ela ajuda a reduzir tudo isso. Tá bom, então. Era isso a minha dúvida. Obrigada. Oi. Posso complementar? E tem um detalhe: dos 12 anos para cá, você tem hábito de caminhar descalça, de andar na grama, andar na floresta, tomar banho de rio, de cachoeira? Não. Eu venho tentando melhorar isso agora que eu aprendi. Traduzindo o que a Tânia falou, exatamente é um problema de eletrostática. Ou seja, você está muito carregada com elétrons positivos, a água Kangen vai ajudar muito, mas isso não é tudo. Tem mais uma parte, eu quero convidar vocês. Só um comentário, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a Enagic tem um produto para harmonizar radiações eletromagnéticas danosas, tá? É chamado Engarde, não está no Brasil ainda, mas procure a informação, tá bom? Uma parte, eu quero convidar vocês com todo o coração para vocês ouvirem um depoimento, algo fantástico, que foi assim uma grande surpresa para a gente, muito, muito positivo. Eu quero que vocês deem as boas-vindas aqui ao senhor Olinto Terra. Ele vem aqui com a gente contar a sua experiência com a tecnologia Kangen, na sua descoberta aí sobre água, né, seu Olinto? Abre o áudio aí para nós. Gente, uma simpatia de pessoa. Olha, encantada. Vamos lá, seu Olinto já está preparado aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito bacana. Vamos lá, seu Olinto, seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Olinto Terra, eu sou de Curitiba. Eu tenho a máquina já 1 ano e 5 meses, né? E estou aprendendo. Não tem jeito de você saber tudo, né? Mas eu quero contar como que eu cheguei até essa máquina, né? Eu estava separado e resolvi, há quase 20 anos atrás, casar de novo. E arrumei 2 filhos. Um tem 17 anos e a menina de 13.
E eu me vi numa situação assim, eu tenho 67 anos e tendo que viver como se eu tivesse 35, para cuidar dos meus filhos, cuidar da vida. Eu andava muito cansado. Aí eu fui numa naturalista, aqui do Paraná mesmo, e ela me deu uns conselhos muito bons, me falou muita coisa, mudou minha alimentação. Isso tem mais ou menos quase 10 anos. Eu comecei a fazer exercício físico, eu andava muito cansado, e ela me falou sobre a água, e pediu que eu comprasse um filtro Roquem, que era o melhor. Eu tomava aquelas águas que vem de bombona, né? E ela conjurou, falou: essa água pega sol, isso aí tem bisfenol, para com isso. E eu fui para esse filtro Roquem. Melhorou, o filtro Roquem é um bom filtro também. Para quem não tem nada, tem um Roquem, né? Mas continuava ainda o cansaço. Aí, há 7 anos atrás, eu fui num retiro na Serra da Mantiqueira, numa reconexão com a natureza. E lá é assim, um negócio meio maluco, meio estranho, é da Conceição Trucon, do doce limão. Se entrar no Google, bater doce limão, dá com ela. Aí eu fui lá não tem energia, não tem geladeira, não tem celular, não tem nada. É um negócio que você fica... A única coisa é que o banho é muito bom, que o banho é a gás. E 5 quilômetros antes de subir a serra, você tem que subir a pé, porque não entra carro, para não poluir. E eu fiquei lá 6 dias. E houve uma mudança muito grande na minha vida nesses 6 dias. Foi assim, eu tomava água lá, a água lá ela vem da mina, né? Tem um tufão de água assim da cachoeira. Então eu tomava uma água muito pura. E também à noite, 7, 8 horas da noite, 7 e pouquinho, dava sono, porque ela me explicou que o corpo produz melatonina quando não tem tela de celular, não tem luz, não tem nada, né? Então produzia muita melatonina, eu ia dormir 7 e pouco, acordava 5 horas da manhã, uma disposição. Aí eu conversando lá, falei com ela, falei, por que essa disposição? Aí ela falou para mim assim, é a água. Olha a água que você está tomando aqui. Aí eu falei, puxa vida, é a água. Eu vim de lá, 6 anos atrás, foi em 2018, né, mais um pouquinho. Eu vim de lá, eu falei, eu tenho que achar água. E eu estou sempre à procura da água, né? Agora, faz 1 ano e meio, né, quase 1 ano e meio, eu fui visitar uma amiga minha lá de Paiquerê, de onde eu nasci, e ela não tem muita condição financeira, né? Ela estava tomando essa água que uma pessoa estava levando lá para ela. Aí ela falou, você acredita, Olinto, que eu estava internada com infecção urinária e eu sarei? E o tio vai comprar para mim, um tio dela que tem condições. Ele falou que se me curasse, ele comprava. Ele vai ter que comprar porque curou. E aí, só que ela não tinha máquina ainda e eu não experimentei a água. Daí, eu fui visitar um outro amigo meu, ele falou para mim, eu tenho um negócio para te mostrar, cara. Eu estava com uma coceira, umas coisas, eu tomei uma água aí, rapaz, você precisa ver, vem cá, vou te mostrar. Aí ele me deu um copo d'água, 9,5. Quando ele me deu o copo da água, que eu tomei, eu falei, seria o mesmo que eu achasse assim um diamante. Eu falei assim, achei o que eu queria, pensei, né? Aí eu falei, ele falou, só que tem uma coisa, hein? É cara. Eu falei, não precisa me falar o preço, quanto que vai custar. Eu vou comprar. Ah, não, você não quer saber o preço? Não, não quero. E eu ia trocar de carro, eu tinha um dinheiro que era para trocar de carro, né? Aí voltei nessa minha amiga, falei, me dá o telefone, porque ela dava água para bastante gente lá nesse lugarejo, entendeu? Tem um que curou um problema renal, enfim. E aí eu falei, eu vou comprar dela, pela ação social que ela está fazendo. Liguei para ela, falei, pode mandar o boleto. Ah, eu vou te explicar como é que funciona. Falei, eu estou com pressa, você me explica depois, eu vou aí 1 hora. Aí ela me mandou a máquina. E essa água mudou minha vida. Mas não mudou tanto porque eu não tinha conhecimento, né? Agora que eu estou... Aí agora, fiquei com muita energia, entendeu? Estou conseguindo viver como se tivesse 38 anos, que é a minha necessidade, 38, 40, né? E está tudo indo bem. Não tenho problema nenhum de saúde, nada, tranquilo, né? Os meus filhos também melhorou muito com a água, a saúde deles em termos de gripe, a menina dava umas feridinhas nela, parou, tudo, tá um show. E aí eu fui fazer o transplante capilar agora. Fiz o transplante. E voltei do transplante, fiz dia 3 desse mês de fevereiro. Voltei do transplante, e eu conversando com a Rose, que é uma amiga, aí que eu soube da água 2,5. Você acredita que eu soube da água, as utilidades da água 2,5 até agora? Eu usava só para escovar os dentes. Eu achava que era só para isso, né? Aí ela me falou da água 2,5. Eu falei, eu tive a brilhante ideia de borrifar com água 2,5, né? Porque aqui do lado são muitas lesões para tirar os folículos, né? E aqui em cima inflama muito os primeiros dias. Mas inflama mesmo, sai umas casquinhas, né? E eu dá-lhe água 2,5, 3, 4 vezes por dia. Quando essa recuperação, que era para demorar 15 dias, quando foi no 8º dia, que eu falava com a médica todo dia, tirava foto e mandava para ver como é que estava, né? Ela falou, mas eu não acredito que o seu está desse jeito aí. Você tomou mais alguma coisa além do antibiótico? Eu falei, não fiz mais nada. O que eu fiz foi, eu não falei nada da água, né? Devia ter falado, mas as pessoas assim, eu tenho um pouco de receio, não acreditam, né? E daí, que tem outro, com 10 dias, eu estava assim, como se eu tivesse já com 15. E aconteceu uma outra coisa que eu não pude confirmar, porque esse cabelo aqui, ó, que eu implantei, isso aqui, ó, né? Ela falou que ia cair tudo. Normalmente ele cai e depois vai nascer um outro, quando faz transplante, né? E o meu não caiu, caiu um pouquinho só. Mas hoje eu não consegui confirmar com ela se
se acontece isso mesmo, ou se é, eu ainda estou com a impressão que é por causa da água, né? Mas, assim, uma coisa extraordinária, viu? Show de bola. Eita, quem gostou, bate palma aqui, gente. Ainda tem mais, mas olha só, quem gostou já celebra aqui, porque a coisa mais gostosa da nossa vida é atrair coisas boas. E quando você se alegra, quando você celebra com a vitória do outro, com as bênçãos que as outras pessoas recebem, de saúde, né, de vitalidade, você atrai isso para sua vida também. Olha que coisa gostosa, né? Saber que as nossas águas produzidas pela tecnologia Kang proporcionam tantos benefícios, ótima cicatrização. Eu vou abrir para a Tânia fazer um comentário aqui sobre isso, mas olha que coisa fantástica, né? O cabelinho dele nem caiu porque foi feita a cicatrização corretamente. Pelo menos eu imagino que foi isso, né, Tânia? Ela falou que ia cair. Agora, a minha vida, eu vou falar para vocês aí, viu? Tem antes da água e depois da água. Olha E eu só. tento passar isso para as pessoas, mas é tão difícil, viu? Mas calma que dá certo. Mas Tânia, aí eles vão vendo o resultado, né? Vão vendo o resultado. Hoje eu fui na minha irmã, né? Mais essa aí, eu sou muito falador, viu? Fui na minha irmã, que era aniversário do meu cunhado, aí ela pegou e falou assim, né? Ela falou, mas teu cabelo não caiu? Eu falei, ah, eu passei a água lá, né? Aí ela falou, não, é água, né? É água. E ela falou, eu gosto de ir na tua casa para tomar água, né? E o marido dela tem tanto dinheiro, eu falo com ele, ele falou, não, eu vou ver daqui uns dias. Ela louca para comprar a máquina. Aí eu falei para ela assim, ela pegou e falou para mim, tem uma coisa, nós somos 6 irmãos, né? E depois que você começou com essas loucuras suas, ela fala assim, né? De mudar a alimentação, de água. Você era o pior de saúde lá de casa e hoje você é o melhor. Você é o que não tem nada, né? Porque um lá está pré-diabético, a outra, minha irmã, tem um pouquinho de artrose. Enfim, estão todos eles com probleminha. Ela fala, você é o mais velho, né? Só tem ela de mais velho. E você não tem problema de saúde nenhum. Eu falei, eu estou achando que é a água, viu? Falei para ela. Mas essa água muda a sua vida. Quem não tem, pense nisso. Entendeu? Pense nisso, muda a sua vida. fantástico, né, gente? Olha que depoimento. Olha de quem vive isso, né? Tânia, tá contigo. Então, é realmente incrível porque a maior parte das pessoas que eu conheço, principalmente homens que já fizeram transplante capilar, sim, é normal cair. Portanto, o que é que acontece? É justamente isso. Nós temos uma tecnologia que é incrível, que é a nossa água. Porque eu costumo dizer, a maior parte das clínicas que faz transplante capilar, eles necessitam sempre de um auxílio de uma terapeuta capilar. Porquê? Porque existe o antes e o depois. E desde que eu também descobri, lá está, a capacidade da água, da regeneração, de hidratação, não é? A causa que ela faz, eu acho que todas as clínicas que fazem transplantes capilares deveriam adotar ter a água implementada na clínica, porque sem dúvida faz total diferença. Porque o que eu mais vejo é pessoas a voltarem a fazer uma segunda cirurgia, uma terceira, porquê? Porque não deu certo, porque realmente caiu muita quantidade. E eu tenho umas fotografias por acaso no telefone de alguém que fez há 1 ano e meio e praticamente voltou ao mesmo. Foram muito poucos os que ficaram, portanto, sim. Claro que a alimentação, não é? Como o Aline estava a dizer muito bem, é a alimentação, é a água, é um conjunto de coisas, mas sem dúvida que a água é incrível. Que fantástico. Olha isso, gente. Vamos pensar junto. Por que a experiência do senhor Olinto funcionou? Olha como ele está feliz. Dá um sorriso aí pra gente, senhor Olinto. Está feliz, né? Por que funciona, gente? Porque o terreno biológico responde, né? Olha lá, antes de fazer o processo, né, de transplante capilar, ele cuidou do terreno biológico, como a Tânia falou, arrumando a casa 1% por dia, né, fazendo o melhoramento ali, tomando água quase 18 meses, fazendo a ingestão de uma água de performance, uma água que leva energia para o couro cabeludo, para o folículo. Né? Então, assim, até os fios transplantados, eu acredito que eles já foram melhores, né, hidratados ali para esse processo, né? Porque o que adianta você transplantar um folículo doente, né? Fica mais difícil fazer essa regeneração, penso eu. Então, assim, por que a água Kangen de pH 9,5 faz tanta diferença? Porque, gente, ela é hexagonal, ela é microcluster, ou seja, ela está organizada exatamente no tamanho que a célula precisa, né, para atravessar o portal de aquaporina, entregando os minerais, entregando melhor o hidrogênio, o oxigênio, tudo que o nosso corpo precisa, né, de verdade, lá em nível celular. Nós temos que sair da superfície, né, dos sintomas, e entrar realmente dentro daquilo que é invisível aos nossos olhos, mas é o que sustenta a nossa vida. Né? Seu Olinto também compartilhou comigo, eu tive a oportunidade de trocar uma conversa muito, muito enriquecedora para a minha vida pessoal com ele hoje. Ele investiu em detox, né, em programas de desintoxicação, cuidou do fígado, cuidou do intestino, cuidou ali do estômago, do que come, né, fez o que nós devemos fazer diariamente. Antes de fazer esse processo, né, de transplante capilar, é lógico que o que ele fez? Ele criou as condições perfeitas, né?
Olha, e aí ele descobriu a beleza da água de pH 2,5, que é uma água rica em ácido hipocloroso, uma água hipoclorosa, né, que é excelente para cicatrização e mais, sem deixar resíduos químicos, sem agredir a pele, né, totalmente biocompatível com o nosso corpo. E aí, fazendo agora, iniciando hoje, o protocolo de água de pH 6, água da beleza. Para quê? Para dar elasticidade, né? Ela tem ação adstringente, ela é tonificante, vai dar elasticidade ali para o couro cabeludo. Então, assim, isso, gente, tudo numa única tecnologia. Tá ali no balcão da tua cozinha, você vai limpar os seus alimentos, que já é ótimo, né, Tânia? Diz, fazer a descontaminação química dos alimentos que nós recebemos, nós compramos no mercado, na feira, e esses alimentos eles já chegam para nós intoxicados. Então, ali, as pessoas que estão com indicativos capilar, né, com esse biomarcador, demonstrando ali que há, sim, um desequilíbrio interno, né? Ali, metais pesados, falta de nutrientes, porque, gente, a pior indicação de dificuldade de absorção de nutrientes começa pela falta de uma boa mastigação. Então, assim, a gente come excelentes nutrientes, frutas, verduras, nossa, eu como tudo natural, só que engole os alimentos. E aí? Né? Então, vai ter baixa absorção. Então, dá uma olhadinha nisso também. Né? Fazer uma boa desparasitação, porque isso é muito importante para o corpo realmente saudável. Né? Nós não somos seres únicos, né? Nós vivemos em comunidade dentro do nosso próprio corpo. Não é verdade? Então, isso também é muito importante. Então, a água é a base, mas existem outras coisas que você pode e deve fazer para, de verdade, desfrutar, né, dessa vitalidade de 35 anos. É isso, nossa, fiquei aqui muito, muito feliz mesmo. Seu Olinto, muito obrigada pela sua participação hoje, por compartilhar a sua história conosco. E nós desejamos ver o senhor conosco no nosso próximo evento, chamado Vozes da Água, onde nós vamos ter esses e outros depoimentos fantásticos sobre a eficiência de uma água que é suporte em vários processos de tratamento, que estão devolvendo aí vitalidade, regeneração celular, ajudando muitos médicos em seus protocolos, em seus tratamentos, entregando aí aos pacientes um resultado fantástico. E nós temos a grata felicidade, né, de poder compartilhar isso. Tá? Então, dia 16 de março, você já sabe. Porém, na próxima semana, segunda-feira, no mesmo horário, às 19h19, aqui, nesse mesmo link, nessa mesma sala, nós vamos ter uma aula sobre desparasitação natural e o terreno biológico. Nós vamos falar sobre o reset biológico, que o seu Olinto deu uma aula para a gente, que é isso. Né? Muito obrigado, eu agradeço muito, agradeço a Tânia, agradeço a todos vocês. Gente, então, é isso. Na próxima semana, nós vamos falar sobre água, higiene, tá? E desparasitação inteligente. Muitas pessoas fazem processo de desparasitação sem atentar os detalhes, então isso fica ineficiente, logo você está aí com os mesmos sintomas, né? Então, esteja conosco, leve essa mensagem, a nossa convidada é a Diene, ela vai estar conosco falando sobre isso, e nós também temos uma surpresa para esse dia para vocês. Então, esteja conosco, convide seus amigos, seus familiares, pessoas da sua rede, pessoas que se interessam por esse tema, para estar compartilhando conosco, tá bom? Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Um último comentário é sobre ecossistema. Seu Olinto trouxe um alerta. Talvez você não esteja utilizando todo o potencial de sua tecnologia, sabe, da tua água, da tua usina de fazer saúde. Então, viva em comunidade, participe dos grupos, esteja nas reuniões presenciais, invista nesse ecossistema. Porque, gente, a coisa mais difícil que tem é ser saudável. Fácil é ser doente. Fácil é ir numa farmácia, fácil é sentar no grupo de amigos e ficar reclamando. É ou não é? Difícil é fazer escolhas conscientes, é cortar os seus vegetais, fazer o seu suco verde. É difícil é você resistir a um doce, a festas, a refrigerantes, a excessos, né? Excessos de final de ano, como a gente teve aí. Inclusive, lá no YouTube tem uma aula muito bacana sobre resíduos metabólicos, né? O preço caro das festas de final de ano, né? Porque eleva muito o nível de oxidação interna, ou seja, a gente passa por um processo, todo mundo acha que é maravilhoso, mas acontece um estresse oxidativo, e depois, chega o início de ano, nós precisamos fazer um grande trabalho, sim, de desintoxicação. Então, aqui é só um alerta para você. Viva em comunidade. Se reúna com pessoas que têm a tecnologia Kangen. Se fortaleça, crie esse ambiente, né? Trabalhe junto com outros distribuidores, visite família, faça amigos Kangen, porque é muito difícil você permanecer certo andando no lugar errado. O ambiente molda a nossa realidade. Tá bom? Grande beijo, espero que ver vocês novamente na próxima segunda-feira. Gratidão.